Olá, pessoal! Aqui é a Prof. Carol. Vamos falar um pouquinho da discursiva de amanhã para o Senado Federal. Sei que tá todo mundo nervoso, né? Várias dúvidas. Meu Deus, o que vai acontecer? Duas questões, vamos retomar algumas coisas agora, as duas questões, e eu vou dar algumas dicas básicas que eu acredito que vai tranquilizar um pouquinho e vai deixar vocês organizados para poder fazer uma prova bem bacana, certo? Vamos só relembrar algumas coisas dessa nossa prova, tá? Então, aqui, curso. Opa, vamos lá. Cargo analista legislativo, registro e redação parlamentar. Então, a gente tem que lembrar o quê? São duas questões. Na questão 1, que vale menos, vale 20 pontos apenas, nós temos todos os conteúdos do bloco 2, que está lá no edital, os conhecimentos específicos. Então, é que nessa prova, nessa questão em que a gente vai ter toda aquela parte de linguística e de semiologia, tá? Então, assim, teoria da enunciação, né? Qual é a diferença de enunciação, do enunciado, texto, discurso? Tudo isso pode cair como tema da questão 1, né? Isso aí tudo pode ser o foco da banca. A gente não sabe, são poucas questões de linguística específicas da FGV, né? Discursivas, então a gente não tem esse histórico da banca, vai ser uma surpresa, assim, né? As questões discursivas que eu já encontrei agora nesse último período são questões mais voltadas para a área ou da gramática ou um ou outro conceito de linguística, né? Então, a primeira coisa, a questão vai focar sobre tudo isso aqui. Como a gente tem que estudar isso para as questões objetivas, né? Então já está meio caminho andado ali, né? Eu ainda acredito que pode acontecer. Bom, como eu estava falando aqui, né? Eu ainda acredito que pode acontecer muito de cair como um dos temas, que seria o que eu sugiro para vocês revisarem hoje, sem falta, né? Variação linguística. Então, a variação linguística, eu acredito que é um dos temas que a gente vai sim, né? Ter que falar nessa prova, tá? Concepções de gramática, né? Acredito que é uma coisa muito teórica, não sei, mas a variação linguística do português do Brasil, uma vez que nós estamos tratando de textos que vão ser produzidos por parlamentares oriundos de todos os estados brasileiros, né? Então, eu acredito que seria por aí. Eu acho que seria interessante para a banca e para o cargo, né? Focar aqui. Também é possível, o que que a gente pode ter aqui, né? Toda a parte de morfologia, fonética, né? Língua padrão, pode ser que caia alguma questão que diga assim, que peça, né, para a gente opinar ou revisar alguma coisa, enfim. Mas acredito que não seja tão específico assim, né? Porque já tem a questão de revisão que vem na número 2. A questão número 2, então, que é aquela de 60 pontos, que é a revisão do texto, aí ela vai cair tudo que cai, todos os conteúdos previstos no bloco 1 de conhecimentos gerais. Então, é uma questão mais técnica. Então, é preciso sim saber português, né? Eu acho que essa é a que vai realmente definir os cargos, tá? Porque não adianta saber, olha, aqui eu leio alguma coisa, eu acho que a vírgula não vai aqui. Tu tem que ter certeza se a vírgula vai ali ou não vai ali. Porque se tu colocar uma alteração e não estiver no gabarito da banca, a banca vai descontar ponto. Ah, mas não estava previsto como erro pela banca, mas se tu acha que é um erro, vai acabar perdendo ponto. Então, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Pensem bem na hora de, de marcar, tá? Vamos para as dicas, então? Então, tá aqui todos os conteúdos, né? A diferencinha aqui que vai cair um pouquinho de literatura, né? E detalhe, é a literatura nacional. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, minha letra aqui. Nacional, gente. Então, toda a literatura que foi produzida no Brasil, mas que fale de lugares fora do Brasil, personagens com nomes de fora do Brasil, com enredo de fora do Brasil, não é literatura nacional. A literatura nacional, ela preza pelos costumes, vou colocar aqui para você. Ela vai falar de costumes, ela vai falar, ela vai falar da língua, a língua portuguesa, né, a língua do Brasil, e ela vai falar de cenários. Eu ainda tô treinando.
treinando, tá, gente? Essa canetinha aqui, eu espero que vocês consigam visualizar ali. Deixa eu baixar aqui. Eu espero que vocês consigam visualizar. Minha letra não tá muito bonita. Mas, assim, costumes, línguas, cenários, tudo isso é literatura nacional, que realmente valoriza o que é brasileiro, tá? Então, cuidado com o parnasianismo, cuidado com o arcadismo, tá? Cuidado com algumas correntes modernistas que não focam nesta área, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos ver o que que nós podemos ter em mente para que a gente não tenha nenhum problema com essa prova amanhã, que eu sei que tem muita gente nervosa. Primeira sugestão, primeiro item que vocês precisam cuidar. Atenção ao comando da questão. Comando da questão. É nesse comando que tu vai descobrir se a questão é dissertativa ou se ela é um estudo de caso. Então, se ela for dissertativa, ela vai ter uma estrutura. Se ela for estudo de caso, ela vai ter outra estrutura. Eu estou falando da questão número 1, que vale 20 pontos, ok? A questão número 1 é essa aqui onde nós vamos ser cobrados também pela forma que nós nos expressamos. Então, erros de português, erros de pontuação, de colocação pronominal, de paralelismo verbal, erros de qualquer outra área que tem a ver com gramática vai ser descontado aqui, não na outra questão, tá? Então a questão já vale pouco e aí a gente vai errar, não, né? Não vamos errar. Então aqui, o que que nós podemos, o que que a gente pode, o que que a gente pode ter aqui? Deixa eu botar mais para cima para vocês poderem enxergar, né? O que que a gente pode perceber então aqui? Se ela for dissertativa, a gente vai lembrar daquelas dissertativa. A gente vai lembrar daquela redação que a gente fazia nas outras provas de concurso, lembram? Quando a gente fazia as questões dissertativas, os textos, né? 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, né? Retomada dos argumentos, explicação dos argumentos com bastante conteúdo, né? Com citações, com dados estatísticos ou de autoridade. Então, essa é a estrutura dissertativa. Qual é a diferença neste caso? Existem 20 linhas. Então, não é uma redação, começa por aí. Não é necessário fazer a introdução, tá? A gente vai direto para o que a banca quer. Vamos ser objetivos. Se ela é dissertativa, a gente vai falar nela com objetividade. Ó, a letra tá mais ou menos, né? Não tá muito boa. Nós vamos falar com objetividade. E sempre usar a estrutura padrão do parágrafo. Quem já fez concurso e já fez redação aí sabe que existe um padrão para os parágrafos, né? Então a gente vai começar o nosso parágrafo sempre pelo tópico frasal, que é o tema do parágrafo, que vai ser o tema que a banca estiver perguntando para nós, né? Depois a gente vai desenvolver esse tema com argumentos, com exemplificações, com a teoria que estiver, né, que for o assunto em pauta, e a gente vai concluir o parágrafo. Nossa, vão ser 3 letras maiúsculas, tá? 2 pontos finais dentro do parágrafo. E a gente vai concluir o parágrafo voltando para o tema, né? Assim, tal coisa funciona dessa forma, reforçando aquilo que a banca quer saber, ok? Se for dissertativa, a gente vai manter esse padrão. Ah, posso fazer 2 parágrafos? Pode fazer 2 parágrafos, né? Dependendo do espaço, tamanho da letra, tranquilo. Ah, mas eu fiz 15 linhas e já respondi. Tenho que usar as 20? Não precisa usar as 20 linhas, tá? Estudo de caso. O estudo de caso, ele tem uma estruturinha um pouquinho diferente só. Eu gosto bastante do estudo de caso. Eu acho que ele é Vou botar um coraçãozinho aqui, ó, um coraçãozinho, estudo de casa. Eu acho que ele é mais fácil porque ele já nos dá o contexto, ele já nos dá o exemplo, e só vai em cima desse exemplo melhorar, né, a nossa argumentação. Então a gente já tem um exemplo. A gente pode só voltar para ele, não tem problema. Então a gente tem que fazer o quê? A gente começa com o caso. Opa, deixa eu arrumar minha letra aqui. Tô treinando aqui, né, gente? Tô treinando. Tá. Então, a gente vai começar com o caso, a gente vai citar o caso e o problema, a gente vai para teoria, a gente vai explicar o que que a teoria prevê neste caso, e a gente vai concluir com o caso. Vai concluir de novo com o caso. Vamos terminar com o caso, vamos voltar para o caso. Então,
a gente inicia falando daquilo que a banca vai estar perguntando. Por exemplo, a banca pergunta se naquele contexto, aquela linguagem utilizada por uma pessoa contou uma historinha lá, né? Estudo de caso tem uma historinha, e naquele contexto, sei lá, um funcionário público utilizou uma determinada linguagem, né? Ou palavras, né? Vamos supor assim, gírias, alguma coisa assim, para escrever um documento, um documento oficial, ou se referiu, né? E aí ela vai perguntar se está adequado ou não. Aí a gente vai começar citando o caso que o fulaninho naquela situação fez uso da linguagem assim, não estava adequado. Aí nós vamos para a teoria. Por que que não estava adequado? Aí vamos falar sobre adequação linguística, sobre o português padrão, né? O que é padrão e o que é não padrão. Vamos falar de variação linguística. Cada um de nós vai escolher o seu argumento para aquilo ali. E aí a gente retoma o caso, só que aí a gente vai retomar esse caso como? Olha, tô treinando aqui. Como é que a gente vai retomar esse caso? A gente vai corrigir o caso. Então a gente vai retomar o caso e dizer logo, portanto, assim, utilizando esses conectivos de conclusão, né? O personagem fulano de tal deveria, né? Precisaria adequar a sua linguagem em assim, 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 e escrever ou dizer, enfim, né? Isso numa situação hipotética, tá, pessoal? Né? Deveria escrever assim, 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 para que ficasse adequado, certo? Então, diferença entre dissertativa e estudo de caso. Segunda dica, importantíssima para essa prova, gente. Isso aqui eu já vi muitos alunos se perderem exatamente nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar mais para cá. Siga a ordem solicitada pela banca para estruturar sua resposta. Nós temos uma ordem. Isso para estruturar a resposta. A banca vai nos dizer o que ela quer, na ordem que ela quer. Não é que nem prova de escola. A professora botava lá, responda A, B, C, D. Ah, eu sei primeiro a C, vou na C, depois eu boto a F, depois eu vou para A, depois eu faço. Não, não façam isso, por favor. Vamos manter a ordem. O corretor da banca, ele vai ter um espelho de correção, tá? O espelho de correção é um guia, não é a resposta certa, mas ele é um guia para que o corretor mantenha o padrão das correções. E ele vai seguir aquele guia. Se a gente não falar na mesma ordem que está o guia, ele vai considerar que a gente não respondeu. Ah, mas tá lá embaixo, eu coloquei lá embaixo, eu coloquei em cima, eu só mudei a ordem. Aí tu quer correr o risco de fazer um recurso para FGV? No concurso federal? Eu não aconselho. Então, mantenha sempre a ordem, ok? Aqui tem um exemplo, tá? Essa prova aqui é da Assembleia do Maranhão, né? 2013, já faz um tempinho, mas é uma das que as primeiras que a gente encontrou para taquígrafos, né? Então, tem um textinho aqui, e aí aqui embaixo, ó, deixa eu abrir aqui. Ó, tem um textinho, né, de Graciliano Ramos, e percebe que eles colocaram aqui para nós, ó, A e colocaram B. Então, se eu tenho A e B, eu preciso responder nessa ordem, A e B. Então, eu vou lá na minha resposta e começo, boto A, parênteses ou 2 pontos, e faço resposta completa, sempre a resposta completa. Então, a pergunta neste caso, o fragmento acima é um texto descritivo, narrativo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Então, lá na minha resposta, eu vou fazer completa, não vou botar direto se ele é narrativo ou descritivo. Eu vou colocar o fragmento do texto apresentado, ou o fragmento do texto de Graciliano Ramos, cito o autor apresentado, é caracterizado como... E dou a resposta. Neste caso, é um narrativo, né? Então, acredito que é o narrativo, né? Sim. Então, vou conferir, né? Então, justifique sua resposta. Ponto e vem com a minha justificativa. Ok? Terminei a minha resposta A, eu já vou para B. Só que eu coloco lá na minha resposta, letra B, parênteses, e vou escrever a minha resposta. Indique um segmento do texto em que a pontuação colabora para a criação do clima de ação. Aí eu não vou direto colocar o segmento do texto. Eu coloco assim: um segmento do texto em que a pontuação colabora para a criação do clima de ação é 2 pontos, abre parênteses, coloco, retiro do texto. Então, quando eu retiro de algum lugar, eu uso. Não é parênteses, perdão, é aspas. Utilizo aspas e fecha. Justifique sua resposta. Depois que eu coloquei as segundas aspas, fechei as aspas, ponto, e explico. Esse período, ou esse fragmento, né,
colabora para a criação do clima de ação em razão de. E assim eu coloco os meus argumentos, certo? Dica número 3. Gente, essa aqui também é muito importante. Eu mesma, há um tempo atrás, fiz um exercício e eu não fiz toda a questão. Eu não me lembrei do que eu tinha que fazer. Eu fiz só uma parte. E eu perdi muitos pontos por isso, né? Então, aqui, ó. Gente, responda sempre todas as partes do comando da questão. Ah, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer um círculo, ó. Ah, pronto. Exemplo. O que é o comando? Como assim todas as partes do comando? A nota da FGV, ela é partitiva, ela é toda em pedacinhos. Cada parte da resposta tem um peso. Então, esse exemplo aqui, 2017, tem um textinho, né? O cargo é de magistério para professores, mas para nós serve como exemplificação. Então, tem um textinho aqui teórico que vem lá dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Aí depois vem uma charge, uma HQ, né, do tipo Bento, aqui falando algumas situações, né? No caso aqui, a professora pergunta, né? Você não vai embora também, Chico? Aí ele diz, é que eu colei. Aí a professora diz, mas eu estou dando uma segunda chance. Se você estudar, não vai precisar colar. Aí ele diz, mas eu estudei. Já brabo, né? A gente vê a expressão ali. Eu colei foi na carteira quando derramei cola. Agora é que eu não saio da escola, né? Então, o colar não sair da escola, jogo de palavras, enfim. Aí vem o comando da questão, que é isso que nos interessa. Percebe o seguinte, vamos ler aqui com atenção. Ó. Considerando que o excerto e a história em quadrinhos apresentados acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo correlacionando variação e diversidade linguística e vem aqui, ó. Ó. Opa, espera que eu voltei. Vamos voltar aqui. Ó, valor 4 pontos. Depois diz preconceito linguístico, valor 4 pontos. E depois diz, e abordando como deve ser tratado o preconceito linguístico no contexto educacional formal, valor 1,50 pontos. Isso quer dizer que eu tenho três partes da minha resposta. Eu tenho uma parte que vale, deixa eu botar aqui embaixo, eu tenho uma parte que vale 4, eu tenho outra parte que vale 4 e eu tenho uma parte que vale 1,50. Se eu não falar de uma delas, eu não ganho essa nota. Isso é fato. E eu não posso esquecer. Aí eu faço um texto enorme, falo lá da diversidade linguística e não falei do preconceito linguístico. Na hora, ai, me esqueci. Por favor, marca ali no texto, né? Marca, circula, sublinha. A gente não pode levar o marca-texto, mas eu sempre sugiro que levem duas canetas, assim, uma azul e uma preta quando for permitido. O edital, neste caso, permite. Então, leva uma caneta azul e uma preta, usa uma como se fosse um marca-texto e usa outra para fazer o teu texto final, né? Uma como para rascunho e uma para correções e para não se perder. Então, se eu tenho aqui a pontuação discriminada, percebe que ele não botou A, B, C, nenhum, dois, três. Mas aqui a gente consegue entender que eu preciso falar de todas as partes, né? E a última dica que eu tenho agora para essa prova, memorização. Escolha os temas do bloco 2, conhecimentos específicos, e dê uma aula para memorizar os temas. Mas, gente, sem ler e nem escrever, tá? Não é para ler nem para escrever nada nessa prova, neste momento, tá? Eu sei que faltam poucas horas para a prova, mas isso é muito importante para que a gente consiga perceber qual aspecto eu domino e qual eu tenho mais dificuldade, tá? Então, gravar uma aula como se vocês estivessem dando uma aula sobre aquele assunto sem ler, sem escrever nada. Não é para fazer redação, não é treino de redação. É para estruturar os argumentos aqui, ó, de tudo que tu já estudou. Então, assim, tu pode falar com o espelho, com o teu pet, né? Um cachorro, um gato que tem em casa, uma imagem, olhar para uma imagem e tentar dar essa aula para eles. Gravar um áudio explicando isso, mandar para uns amigos. Se tu faz parte de algum grupo que está estudando para essa prova, pega um colega, manda um para ele, ele te manda outro, né? A gente consegue fazer essa troca, cada um pega um tema, manda esse áudio explicando, assim, curtinho, porque a questão é só 20 linhas, gente, então é curtinho. E escuta o que tu mesmo gravou, ou escuta o que teu colega tá te mandando. E aí, se realmente tu perceber, bah, não sei, faltou alguma coisa aqui, aí tu vai revisar esse tópico
para ver o que está faltando, né? Aqui tem alguns exemplos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Para quem quiser acessar, né? Alguns exemplos que eu retirei lá que eu acredito que possam vir a cair nessa questão discursiva, né? Aqui vale 20 pontos, tá? Então, diferenças dentro da linguística, né? Linguagem, língua e fala, o signo linguístico, que é aquela questão lá do socio significante e significado, né? Que é a imagem acústica, a imagem visual, os tipos de variação linguística que eu já falei, os tipos de gramática, o que é uma gramática normativa, o que é uma gramática descritiva, o que é a gramática tradicional, qual a gramática se ensina na escola, né? O que é uma enunciação, o que é um enunciado, ainda mais trabalhando com revisão, redator e revisor de texto, especificamente com os taquígrafos, né? Os enunciados são extremamente importantes, né? Como que a gente vai captar um enunciado, transformar ele para o taquigrama, depois para o texto, né? Em língua portuguesa. Coisa e coerência, eu acredito também que é bem possível também. Então, assim, né? Vamos dizer aqui, linguagem, língua e fala, signo linguístico, variação linguística, tipos de gramática, enunciado e enunciação, que são coisas diferentes. Lembrando que o enunciado sempre é feito com base nos enunciados anteriores, lembra? Uma cadeia de elos, né? Os elos que se ligam, o enunciado sempre é fruto de outros enunciados anteriores. Né? Coisa e coerência, daí aqui a gente vai ter os nexos importantes também, pode cair apenas um único nexo do texto, a gente tem que explicar qual é o sentido daquele nexo ali. Os gêneros de discurso, que são todas as formas de comunicação que tem, e as suas 3 características básicas, né? Conteúdo, temática, composição e estilo. Conforme a minha esfera de atuação, eu vou ter um conteúdo específico, uma composição específica e um estilo específico, né? Referências, denotação e conotação. Aí aqui a gente tem, lembra a arca, para quem já foi meu aluno de português, a gente tem que a anáfora retoma e a catáfora anuncia. Então é a arca, não esqueçam disso, tá? Os elementos anafóricos e catafóricos do texto. E linguagem padrão e linguagem não padrão. Lembrando que na linguística não existe erro. Não posso dizer que a fulana falou errado ou ela escreveu errado se eu estiver olhando pelo viés linguístico, ok? Eu tenho uma variação do que é o padrão, mas não é o errado. Existe um motivo para aquela pessoa falar ou escrever daquela forma. Não existe erro em linguística, né? E os tempos e modos verbais, pode ser que eles caia alguma questão de verbo, que eu acho que o verbo aparece como vilão, tadinho, né? Mas o verbo, sem verbo não tem comunicação, né, gente? A gente não conseguiria contar nada. Então, arrase, brilhe, confie, foco e força. Espero que todos fiquem bem tranquilos, que vocês consigam ter uma ótima prova, que vocês consigam ter tranquilidade para poder pensar em tudo e organizar os textos. Certo? Um beijo e sucesso! Depois da prova a gente comenta, tá bom? Tchauzinho!